Olá, você está na TV Medicina e Saúde, que hoje recebe o cirurgião do aparelho digestivo, fundador do Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Paraná, ex-presidente da Sociedade Paranaense de Coloproctologia e um dos fundadores da Gastroclínica Cascavel, que tornou-se um centro médico de referência em todo o país, Dr. Univaldo Sagai. Tudo bem, Dr. Sagai? Seja bem-vindo. Tudo bem, Soraya? Obrigado pelo convite. Dr. Sagai, empreender, diagnosticar ou operar, o que é mais difícil e o que mais te realiza? Vou começar por trás. Todos esses pontos me realizam muito, né? E são pontos que caminham junto. Você não tem como fazer uma cirurgia sem um diagnóstico perfeito. E o diagnóstico e a cirurgia, para ser perfeita, para ser assim, de alta qualidade, ela precisa de uma equipe médica, cirúrgica, enfermagem, mas precisa de uma estrutura muito importante, muito boa, muito qualificada, né? E para isso exige investimento, né? Exige estrutura. Então, os três pontos têm que andar junto. E eu como sou uma pessoa assim, obstinada a fazer as coisas boas e coisas assim, atualizadas, coisas tops, assim, coisas assim, mais complexas, eu necessito disso, né? Então, é muito importante, na hora do diagnóstico, você ter um equipamento muito bom, um profissional que conduz aquele aparelho, né, de ecografia, endoscopia, ressonância, tomografia, laboratório, genética, de altíssima qualidade. O profissional com equipamento de alta qualidade me dá uma precisão muito assim, pontual, muito correta do problema da pessoa. E aí na cirurgia você tem que ter esse conhecimento médico, né, do paciente, de tudo, mas quando você tem uma imagem, você tem o diagnóstico perfeito, você já vai na cirurgia com toda a estratégia cirúrgica. Você vai com a equipe, você vai com aparelhos, equipamentos, fios, todo o arsenal que você precisa na cirurgia e você já vai preparado. Você vai sabendo exatamente como é a doença e como você tem que conduzir, para que aquela cirurgia seja assim, de mais alta qualidade possível, né? E isso é possível hoje. E por isso que a gente assim, tem uma paixão por isso, a gente tem uma estrutura grande, equipamentos bons, profissionais preparados, né? Hospitais bons, né? E eu vou mais além ainda, Soraya. Eu englobaria outro ponto fundamental nesses três pontos que você disse, né? De estrutura, diagnóstico e cirurgia, é o pós-operatório. Pós-operatório, o médico que não tem um tino, uma experiência, um conhecimento e um cuidado, principalmente com o pós-operatório, ele pode colocar tudo a perder. Tudo que ele fez, porque a medicina, a cirurgia, ela é de alto risco, né? As doenças são muito complexas, o organismo também é muito complexo, o material que a gente usa, tudo isso existe um risco de retardar, de dificultar, de complicar, de sangrar, de infeccionar. E o próprio paciente, às vezes, tem problemas de saúde, tem diabetes, cardíaco, é uma pessoa idosa, uma pessoa, às vezes, ansiosa, que não tem paciência e quer fazer as coisas, quer comer, quer fazer. Então, se a gente não fizer um pós-operatório muito cuidadoso e detalhado, às vezes complica, apesar de você ter feito toda a etapa anterior. Todo aquele trabalho. Uhum. Entendeu? Então, esses 4 pontos são fundamentais. E depois tem o pós-operatório tardio também, que é um outro cuidado, um outro dado, porque... O que é esse pós-operatório tardio, Dr. Sagai? Pós-operatório tardio, quando você faz uma cirurgia assim, complexa, de grande porte, que você tem que mexer em órgãos importantes, normalmente você promove um dano naquele órgão.
aquele órgão ou ele vai trabalhar assim parcialmente, ou ele vai recuperar na sua totalidade lentamente ao longo do tempo, tá? E às vezes você opera uma doença que existe o risco dela voltar, né? Dela recidivar. Certo. Então, e às vezes aparecer outras doenças em consequência desse procedimento. Então você tem que acompanhar esses pacientes ao longo do tempo, pegar informações. O paciente, ele já sabe se está bem ou não, mal. Então ele tem que informar tudo que ele sente, como é que ele está, se ele está disposto, está forte, se está com dor, se está com problema. E aí identificando através dos exames e corrigindo alguns probleminhas com medicamento, com exercício, com dieta, né? E muitas vezes o paciente também fica com receio, com parte emocional, aquele medo, né? Aquela angústia de ter sofrido e passar de novo. Então, toda essa parte você tem que trabalhar com esses pacientes. Por quê? Porque a essência, no fundo, a função nossa do médico, do setor de saúde, nada mais é do que transformar essa pessoa que está sofrendo, que está doente, está inválido ou está incapacitado parcialmente ou totalmente e torná-la uma pessoa o mais normal possível. E esse normal possível significa que emocionalmente ele esteja bem, que profissionalmente ele esteja bem. De modo integral. De modo integral, que ele tenha assim, sua produtividade ao máximo dentro das suas condições. Então o médico ele tem que levar um paciente desde o seu problema lá, entregar, devolver essa pessoa, a família, a sociedade, o mais perfeito possível. E acompanhá-lo ao longo do tempo para que ele não recaia ou ele se mantenha com excelente saúde, com excelente produtividade, com excelente pessoa, que seja uma pessoa emocionalmente muito boa também. Então, isso demanda um tempo maior de cuidado por parte do médico. Será que todos os médicos têm esse cuidado e essa paciência? Olha, então, deveria, né? Eu acho que hoje a medicina, como é muito complexa, às vezes a gente precisa de parceria, né? Por exemplo, a gastroclínica... Dr. Sagai não é tudo isso. Então eu preciso de uma nutricionista, de uma enfermeira, de uma psicóloga, uma fisioterapeuta, né? De um clínico, né? Então quando eu percebo as coisas, vejo que tem algum problema, eu vou recorrer à equipe, aos parceiros, né? Aos exames. E isso é um cuidado permanente. Então, quando você tem um médico, você escolhe um médico para a vida. E você sempre retorne nele periodicamente. Que isso que você está falando. O médico não é um médico para aquela situação, para aquela doença. Você tem que escolher 3, 4 médicos e ele vai acompanhar a sua história. Ele sabe quando você era ontem, hoje e o que você pode ser amanhã, se você se cuidar e acompanhar, né? E ele sabe pedir exames, ele sabe como você era, como você está agora, né? Então ele vai percebendo isso, né? Só na conversa, só no jeito, só nas queixas, só no seu trabalho, né? Então você percebe isso. Então a nossa profissão, assim, Soraya, é tão dignificante, é tão assim empolgante, assim, quando a gente entende o que a gente faz pelas pessoas, né? A capacidade que a gente tem de mudar uma situação complexa numa situação boa, né? De dar segurança à pessoa que ela está bem de saúde, que pode trabalhar, que pode viajar, que pode comer, pode exercitar, né? Então, nós podemos fazer isso para as pessoas. Então, as pessoas têm que usar a gente e usar os melhores profissionais e torná-lo assim um cliente permanente, um amigo, um confidente dos seus problemas, para que a gente possa assim tirar o máximo de informação e dar o máximo da gente para essas pessoas. Entendeu? Então isso assim, é muito nobre, né? Muito divino a nossa profissão. Que bom que o Dr. Sagai está nos bancos acadêmicos, que bom que o Dr. Sagai é professor de universidade do curso de medicina, que bom que o Dr. Sagai pode passar isso para os futuros médicos que ele ajuda a formar.
Que bom, né, doutor Sagai? Bom, dentro da sua área de atuação, é comum a gente encontrar cirurgiões que se dedicam a determinadas cirurgias específicas, né, bem específicas. É uma característica sua também, doutor Sagai? Então, lá atrás, Soraya, existia o cirurgião geral, que fazia tudo, né? Porque a medicina dependia muito mais da performance do cirurgião do que diagnóstico e outras estruturas de diagnóstico, porque na época a tecnologia ainda era... Então o médico tinha a sua propedêutica, né? A sua história, o seu exame físico, e ele tinha que saber de tudo do paciente, porque uma queixa, por exemplo, no estômago, ela pode repercutir na memória, né? Na fraqueza, nas pernas, né? Então, no intestino. Então, tudo isso é ligado. Então, os médicos antigos, eles dedicavam, assim, os melhores médicos, aqueles que tinham uma propedêutica, uma sabedoria médica mais profunda. Aí depois veio a tecnologia que ajudou, né? E a medicina foi ficando mais complexa, mais ricas em informações e para o médico um pouco mais difícil de acompanhar tudo. Então foram começando a fragmentar por especialidades e dentro da especialidade fragmentar em subespecialidade. Então a gastro, por exemplo, que há uns 30, 40 anos era o gastro que fazia tudo, meus professores a maioria eram assim, e começaram a dividir por setores, né? A gastro é o maior órgão assim do ser humano. Eu digo que é o maior órgão e a estrutura mais importante do ser humano. Muitos dizem é o cérebro, o coração, essas coisas, mas se você avaliar assim, de uma maneira assim, muito profunda, o aparelho digestivo é o órgão mais importante do ser humano, porque é dali que vem a nutrição, é o combustível, a fonte a da energia. Vida. Uhum. Então, tudo que você coloca no seu corpo de maneira bruta, maneira de vegetais, animais, né, frutas, carne, gordura, carboidrato, vitaminas, você coloca de uma maneira assim, meio aleatória. E o nosso aparelho digestivo é que tem que triturar, digerir, absorver, né? E transformar essa matéria bruta, toda essa complexidade que a gente come, em matéria-prima para o seu cérebro, para os seus olhos, para o seu cabelo, para o seu coração, pulmão, para os seus músculos, para os seus ossos, né? Para a sua vida, né? E se você não se nutrir adequadamente, você vai ter deficiência, e se você hipernutrir, você vai intoxicar, né? Então, o primeiro passo no nosso aparelho digestivo é saber o que a gente introduz para dentro. E lá dentro, os nossos órgãos têm que estar perfeitos para poder fazer todo esse trabalho e transformar toda essa matéria bruta numa matéria-prima que dê saúde, dê energia, dê sabedoria, dê uma vida assim, de alta qualidade, né? Então, se você tiver algum problema no órgão digestivo, ou se você comer ou alimentar de alguma maneira errada, você pode prejudicar o cérebro, você pode prejudicar o seu coração, seu pulmão, seu músculo, seus ossos, seu rendimento, sua performance, né? Hoje, os atletas têm que estar assim, numa nutrição perfeita, em tudo. Então, não é só atleta, nós somos atletas da vida, né? Você é um atleta da mídia, eu sou um atleta da saúde, né? Temos o esporte, mas a gente é um atleta. E se a gente cuidar bem do que a gente coloca, e se tiver o órgão muito perfeito, a gente tem uma vida saudável e um organismo forte, saudável, ele evita a doença, né? Se você estiver muito bem, Covid não é nada. Mas se você for uma pessoa né, já com problemas, ele se torna alto risco. Então, Sara, eu expliquei assim da complexidade do aparelho digestivo, que talvez seja o órgão mais complexo do corpo humano, e por ele ser complexo, ele é dividido em vários setores, né?
o esôfago, o estômago, o duodeno, o fígado, a vesícula, as vias biliares, o pâncreas, o intestino delgado, que é dividido em jejum, o ilho, depois tem o cólon, né? Depois tem o reto e tem o ânus. Tá? E o diagnóstico, para você saber como eles funcionam, qual é o problema de cada ponto desse órgão, esses órgãos do aparelho digestivo, ele é muito escondido, ele é muito dentro do corpo. Ele não é superficial, não é seus olhos, sua pele, seu lábio, sua perna, né? Seu osso que você palpa. Ele está lá dentro. Ele é um órgão assim, muito detalhado, cheio de camadinhas, cheio de vilosidades, né? E o que acontece? Acontece que cada órgão ele tem uma queixa muito específica, o seu diagnóstico é muito difícil. Cada órgão tem um aparelho exato para fazer exame no esôfago, endoscopia, pegarrometria, manometria, raio-x, tomografia, estômago, fígado, intestino. Então, na minha área, com o tempo foram se subdividindo, né? Primeiro em endoscopista, depois cirurgião, depois o gastroenterologista clínico, depois foram divididos em hepatologista, depois foram coloproctologista, depois vias biliares e pâncreas, e depois com o advento assim, depois tem o esôfago, o estômago, e agora o estômago está dividido em doenças e as bariátricas, né? Então foram dividindo e tem setores que dedicam, por exemplo, ao fígado, na sua parte de funcionamento, que é o hepatologista clínico, e tem o cirurgião do fígado, que faz cirurgia de fígado, transplante. Tá? Do pâncreas, também tem o clínico do fígado, o estômago, e os cirurgiões, tudo isso cada vez mais fragmentando. Uhum. E eu tive, assim, algumas referências, e eu fui também me construindo ao longo desses quase 40 anos que eu trabalho nessa área, que eu tive professores assim maravilhosos, sabe? Cirurgiões assim, espetaculares, clínicos, cirurgiões de emergência, cirurgiões de fígado, de esôfago e estômago, professor Pinotti, professor Angelita, Dário Briolini, Marcel, né? Eu vou cometer erros, né? E os mais jovens. Eu já entrevistei a doutora Angelita, né? Um grande ícone da medicina internacional. Eu tenho uma pleia de colegas da minha geração e um pouco abaixo, que hoje domina a medicina no Brasil e no mundo, que eu não vou poder citar todos, mas eu citei os mais velhos porque eles foram meus professores, tá? Então, em respeito a eles aí, eu estou citando alguns deles, não todos, mas eles me deixaram marcas, me deixaram assim ensinamentos, fantástico, que hoje cada vez que eu lembro deles eu percebo o valor deles na vida minha e na vida da sociedade, assim, porque eles espalharam suas crias, deixaram legados, né? No mundo inteiro. Então, esses professores, eles eram professores mais globais, mais especializados em certos setores. E eu, a minha ideia sempre foi ir nesse setor que foi São Paulo, Hospital das Clínicas, na USP, na Santa Casa, e eu sempre quis vir para o interior. E eu sabia que eu precisava entender de tudo, saber de tudo, para que eu pudesse criar uma estrutura boa no interior. Entendi. Então, eu me dediquei aos diagnósticos, eu fui um rato de hospital. Eu ia na... Não perdia nenhum detalhe? Nada. Eu ia até nas autópsias, assim, para entender os problemas, ecografia, tomografia, raio-x, centro cirúrgico. Então, eu
Eu fiz, na época da residência, eu fiz curso de administração hospitalar, fiz maternidade. Eu me preparei assim, uma visão assim bem ampla e com estrutura assim que eu queria ver as melhores coisas de São Paulo, os melhores professores e levar para o interior. Escolhi Cascavel. E eu sabia que eu sozinho não poderia fazer isso, então eu sempre fui uma pessoa de equipe e sempre investimos em equipe, porque eu como me preparei tudo isso, eu cheguei em Cascavel fazendo tudo isso. E aí eu fui trazendo pessoas específicas com essa tendência da gastro de fragmentar. Então, hoje nós temos, para resumir assim, nós temos endoscopistas, nós temos hepatologistas, nós temos coloproctologistas, nós temos fisiologistas, né? Nós temos ecografistas. Atuando em todas as áreas, né? e parceirando com todos. Então, nós aqui de Cascavel, especificamente a gastroclínica, hoje ela é a maior assim, disparadamente, a maior equipe de gastro do Brasil. Não existe em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, nenhuma equipe com tamanho, números de profissionais de gastro dentro, trabalhando junto, em equipe e com uma interação, com entrosamento, com reuniões, com discussões de caso. Um foco muito científico, né, doutor Sagai? Assim, de uma maneira tão ampla. Então, existem equipes, mas são equipes menores, em todas, equipes fantásticas no Brasil inteiro, mas uma equipe do tamanho nosso, que trabalha no mesmo lugar, que discute todo dia, que toma café toda hora, que entra na cirurgia, faz reuniões toda semana, 2, 3 vezes. E que de uma sala para outra vai discutir os casos, não existe no Brasil. Então, isso fez com que um crescimento gigantesco na área de gastro, dentro da gastronomia. Por isso que ela é muito conceituada e respeitada. E isso, quando a gente faz uma parceria, uma sociedade, a gente tem mais poder de investimento. Por que a gente tem mais poder de investimento? Porque cada um dá um pouco para comprar um equipamento, e aquele equipamento ele tem alta produtividade, porque o equipamento se paga se ele trabalhar. Como a gente é um grupo muito grande, tem muito cliente, e o cliente acaba fazendo aquele exame, e aquele profissional que trabalha naquele setor, como ele tem alto número de pacientes, ele tem alta experiência, alta vivência, e ele se dedica a estudar tudo aquilo. Então, eu fui montando essas equipes e fui vendo qual era assim, os pontos que tinha alta, pessoas muito qualificadas, equipamento, e aqueles setores assim, que teria mais dificuldade. E essas partes mais complexas, mais difíceis, eu fui me aperfeiçoando. Eu fui deixando as coisas que a gente tinha pessoas muito qualificadas para fazer, e eu fui me aprimorando em outras daí também. nas coisas mais difíceis. E aí eu entro nas cirurgias complexas, as cirurgias assim, de alta complexidade, de alta performance, onde aquilo que eu falei, um profissional para chegar nesse nível de alta complexidade, ele tem que ter aqueles 4 pontos que você começou a nossa entrevista, que é uma estrutura espetacular, um diagnóstico perfeito, um cirurgião de alta experiência, alta performance e um pós-operatório assim, muito cuidadoso. Certo. Tá? E aí você vai entrar no cirurgião. Então, toma uma aguinha, doutor Sagai, está aqui para o senhor. Doutor Sagai fala como eu, bastante. Doutor Sagai, então seria correto dizer que, ao contrário de muitos profissionais que a gente conhece, que se dedicam, por exemplo, a gente conhece nomes fantásticos daquele cirurgião que só opera, por exemplo, reto. O senhor não é um cirurgião que só opera reto, o senhor opera também outras doenças, se especializou em outras doenças. O senhor não é cirurgião de uma cirurgia somente, é isso? Então, é errado eu dizer que o senhor é um cirurgião completo? Eu estou errado em falar isso ou não? Olha, eu sou uma peça rara, eu diria assim, hoje, cada vez eu vejo como eu sou meio raro no mercado. É que eu quero entender tudo isso, por isso que eu estou te perguntando. Porque hoje
como eu estava dizendo para você, eu fui me especializando e aquelas referências que eu sempre tive de professor como a Angelita, que era coloproctologista, a Angelita me inspirou assim fantasticamente, porque ela mexia com o intestino reto. E eu me apaixonei e eu me tornei especialista. Eu tirei título especialista em coloproctologista, graças à professora Angelita. Fiquei lá vários anos com ela e ela me certificou e depois eu fiz a prova e me certifiquei. Na endoscopia, eu tive o prazer de ter o Dr. Paulo Sakai, o professor Shinichi, que me ensinou a endoscopia. Depois eu vi para Cascavel, aí o Dr. Mauro assumiu, o Dr. Carlos, hoje tem o Ivan, meu filho. Tem um grupo de endoscopistas, né? Eu tive o privilégio de ter um grande colonoscopista que trabalhava com a professora Angelita, o Dr. Paulo, né? Que fazia colonoscopista, ele só fazia colonoscopia. Hoje a equipe nossa, né? Tem outros professores também, né? E colegas. Então, um dos assim... um artista da cirurgia, assim, que eu tenho, assim, saudoso, assim, que me ensinou e me transferiu, assim, que ele sempre dizia assim, a cirurgia é uma arte. É uma arte. E para ser arte, você tem que ter o dom. O artista tem o dom daquilo. Então, tem muita gente que tem tecnologia, conhecimento, experiência, né, tem coragem, mas às vezes falta o dom, né? E falta... Claro. Então, e esses professores que eu falei, eles tinham o dom da cirurgia, o dom da medicina. Então, e o professor Pinotti, ele, com o bisturi, com a técnica, com o armamento da cirurgia, no esôfago, no estômago, eu lembro, assim, as cirurgias dele, como ele apresentava, e ele deixou discípulos fantásticos, todos os discípulos dele, e eu me considero um dos discípulos do professor Pinotti. Então, na área de estômago, esôfago, nossa, na área de fígado, vias biliares e pâncreas, né? O professor Marcel era o cara das cirurgias complexas, das cirurgias impossíveis, o professor Marcel fazia. E eu era assim, eu era residente, mas eu ficava assim no cantinho da cirurgia dele para assistir a cirurgia, como ele fazia, os cuidados. Era um professor assim, de um zelo. E ele operava estômago, não, professor Marcel? Vias biliares e pâncreas e fígado. Difícil. Sérgio Mis, também transplante de fígado. Transplante de fígado, primeiro transplante de fígado eu tive a oportunidade de participar no Brasil. O terceiro transplante de fígado no Brasil, eu que doei o fígado aqui em Cascavel, levamos para São Paulo. Silvano Raia e o Sérgio Mis. Então, essas pessoas, assim, a coragem de um Silvano Raia de fazer um transplante, um dos primeiros transplantes no mundo foi na época da ciclosporina, foi o Silvano Raia. Mas antes da ciclosporina, o professor Marcel Cerqueira Machado foi um dos que fizeram esse transplante. Hoje nós temos o professor Carneiro, que é o ícone do transplante de fígado, de múltiplos órgãos. Hoje ele é o chefe da cirurgia, da USP, lá da parte digestiva. E o professor Carneiro, eu tenho uma história com ele, assim, assim, que eu não esqueço nunca. Por quê? Porque quando eu entrei de residente, ele tinha entrado de assistente. Ele era começando a vida de professor, porque ele é um pouco mais velho do que eu. E eu aquela fome de aprender e de buscar paciente para entender e aprender, e o professor Carneiro aquela fome de ensinar e de operar e de criar sua experiência, e a gente vivia caçando, e eu pegava aqueles pacientes mais complexos e chamava o professor Carneiro, arrumei um caso. Ele falou, vamos marcar essa gaia, vamos operar junto. E a gente operava, e com isso ele cresceu, e eu aprendi muito com ele, e aprendi a coragem dele, a técnica. Então, eu tenho muitas histórias. Se eu contar essas histórias, eu vou passar. Nós vamos contar um dia tudo, mas é importante o senhor falar esses nomes, porque foram divisores de água. Muita gente pode não conhecer esses nomes que o Dr. Sagai falou, mas foram divisores de água na área da cirurgia e da medicina. A gente tem um débito com esses nomes, com essas pessoas, né?
O senhor se considera também um cirurgião de cirurgias impossíveis? Eu perguntei se o senhor é um cirurgião completo, você contou a história, mas não respondeu, hein? Soraya, eu tenho muitas histórias assim com pacientes. Como esses professores, eles eram fim de linha. Esses professores que eu falei era tudo fim de linha. Brasil inteiro, quando as pessoas não tinham mais o que fazer, procurava esses professores. E hoje, graças a Deus, muitos pacientes me procuram assim quando estão em dificuldades extremas assim. E tem casos que eles passaram por serviços assim extremamente renomados, que eu não vou dizer, no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo e outras capitais, e me procuram às vezes, e tem casos que eu consigo reverter. Assim, com muita assim, estratégia, dedicação e exames, muitos casos a gente conseguiu sucesso. Entendeu? Então, eu me considero assim, que eu trabalho assim, às vezes no limite da possibilidade, entendeu? Porque a medicina, lá atrás, falava, se eu tenho 70 anos, não tem câncer, não tem o que fazer. Se eu tenho diabetes, não vai fazer mais. Se eu já não sei o quê. Se eu já operou 2 vezes, não vou operar. Hoje a verdade não é essa. Eu estou com uma paciente de 96 anos agora. 96 anos, com uma doença no intestino. E eu falei, olha, eu opero, ela tem chance de cura, mas eu preciso conversar com ela, com a família, pedir exames e fazer uma avaliação mais global para ver se a gente consegue ainda dar uma qualidade e um tempo maior para ela, sim, mas é uma decisão que tem que ser muito compartilhada. Mas eu estou dizendo, hoje a idade não é o limite, porque essa senhora, 96 anos, mas ela tem uma assim de 75 anos, sabe? Aquela pessoa assim que você percebe que tem vida, que tem energia, que tem ainda... Essa é a realidade das pessoas então hoje. A gente não pode desistir, mais, não pode desistir só porque tem isso ou tem aquilo. Não, essas pessoas, quando você corrige o problema dela, ela volta a ser muito capacitada. Essa senhora é de uma lucidez assim, né, de uma sabedoria, de um conhecimento que essa pessoa tem de 96 anos, que ela possa transferir para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os amigos, para o médico. Então, eu tenho uma paixão assim, pelos idosos. Assim, eu gosto de conversar muito com eles, porque eles me passam assim, muita sabedoria, muito conhecimento, muita experiência de vida. Né? Minha mãe agora faleceu, agora 94 anos. Há pouco tempo, né? Então, assim, a gente sabe da importância dessas pessoas. Essas pessoas é a história, é o ensinamento, é a sabedoria para a gente. Então, temos que valorizar, viu? Tá certo. O senhor falou aí da estrutura hoje da Gastroclínica Cascavel, tem o Centro Médico Gastroclínica, né? Uma expansão incrível, o senhor já acabou de falar de toda essa reformulação pela clínica que a clínica está passando. Agora, o senhor e a sua equipe também realizam cirurgias oncológicas de alta complexidade, doutor Sagai. Queria que o senhor falasse um pouquinho da frequência, com que frequência são feitas essas cirurgias, falar um pouquinho de como vocês chegaram nesse estágio de cirurgia oncológica, porque vocês diagnosticavam, né, câncer do aparelho digestivo. Hoje vocês têm cirurgião oncológico na clínica, está chegando uma oncologista. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa área da gastroclínica, que já tem uma história, já tem uma tradição, já existe uma credibilidade muito grande com relação ao corpo clínico, né? E quais são os resultados que vocês têm alcançado nessa área, doutor? Olha, então, isso é uma pergunta assim, muito importante para a sociedade, para a comunidade, para entender como é que a gastroclínica e nós inserimos na área da oncologia. Tá, Soraya? É muito importante porque a gastroclínica, eu disse para você que hoje é uma das maiores assim, do Brasil em termos de diagnóstico, né? E os pacientes todos vêm com queixas digestivas. E dentro dessas queixas digestivas, um dos pilares das doenças do aparelho digestivo é o câncer do aparelho digestivo. De todos, esôfago, fígado, intestino, qualquer pâncreas. Então, nós temos uma estrutura assim, fantástica de diagnóstico para os cânceres precoces, e nós temos hoje até a genética dentro da gastroclínica diz, essa pessoa vai ter câncer no futuro, tem tantos por cento de chance de ter câncer, então essa pessoa precisa ser vigilante. Ou essa precisa fazer uma cirurgia já de prevenção para câncer.
Então, nós temos isso na gastroclínica. E as doenças precoces do aparelho digestivo, a gente faz tratamento hoje assim, muito moderno. A endoscopia é um instrumento assim, fantástico para você tirar câncer precoce, não precisa de operar. Só com endoscopia, colonoscopia. Tem a radioablação, que você vai lá e queima o tumorzinho pequeno. E tem as cirurgias, o câncer, ele anda assim, desde da pré-câncer, o câncer inicial, câncer precoce, câncer estadio 1, 2, 3, 4, entendeu? E cada estadio tem uma maneira correta de tratar, entendeu? Tem uma cirurgia, uma endoscopia, e as cirurgias hoje têm que ser muito precisas, então o diagnóstico tem que ser muito preciso para que estadio que está, para você fazer a cirurgia, porque uma cirurgia, um paciente com um estadio 4, um câncer muito avançado, é aqueles que diz que já não tem o que fazer. Mas tem o que fazer. Muitos têm. E hoje já tem tecnologia para reverter e curar. Então, essas pessoas, esses pacientes têm que fazer cirurgias extremamente radicais, mutiladoras, e quimioterapia, radioterapia. Mas o estadio 3 para baixo tem a técnica certa. Por exemplo, o estadio 3, ele tem raiz comprometida. Então, hoje nós temos aparelhos que identificam a raiz, chama verde-cianina. Tá? Então, a gente injeta ali durante a cirurgia, identifica a raiz, a gente faz uma limpeza com alta chance de cura na cirurgia. Além disso, a gente tem hoje equipamentos que injetam na veia e vê a circulação dos órgãos que a gente vai fazer a costura, a sutura. E esses órgãos saudáveis, elas cicatrizam mais fácil, com segurança. Entendeu? Hoje nós fazemos com laparoscopia, que é sem corte, né? Sem trauma menores, com aparelhos ultrassom, os bisturis modernos, colas, né? Ultrassom interno. Então, são situações em que você faz as cirurgias. E a gastroclínica tem um ciclo completo de tratamento do câncer, desde do câncer inicial até o câncer avançado, do ponto de vista de endoscopia, de cirurgia, né, de diagnóstico. Nós não temos ainda, nós não temos, assim, porque eu acho que o Cascavel já tem a radioterapia. Nós temos parceiros, todos eles fazem parceira com a gente na área de quimioterapia, mas a gastroclínica já está partindo para isso, para ter... A gente já ia montar lá atrás, mas a gente parceirou e a gente quer melhorar essa parceria em termos de quimioterapia, radioterapia, para que o paciente fique mais junto da gente e sobre a nossa supervisão, né? Porque os pacientes, quando operam e fazem as coisas, eles confiam, eles se apegam ao seu médico. Então, a gente só falta esse ciclo final para a gente fazer completo a terapia do câncer com altíssima qualidade, com altíssima definição, com altíssimo cuidado e com experiência, né? Nós temos hoje, chegando aí o Dr. Gabriel, que é oncologista, que fez... Cirurgião oncológico fantástico também, Gabriel Bonato. Isso, então, todos os nossos gastros, né? Quando fala em cirurgia do aparelho digestivo, acha que só opera doenças benignas. O nosso foco maior é a doença maligna, né? O Dr. Ivan, o Dr. Vitor fez a USP, o Dr. Carlos a França, né? São fantásticos. São Minoro fez São Paulo. Nós temos os velhos, que somos eu, o Tomás, o Mauro, os Ricardo, mais experientes, né? Fez tudo na vida e orienta e supervisiona toda essa nossa estrutura. Então, a gente é muito feliz, muito realizado, e a gente acredita muito no nosso trabalho, no nosso sucesso. E, graças a Deus, a gente tem um respeito, uma parceria muito grande aqui com o Brasil e fora do Brasil. Tem uma estrutura assim, muito moderna. Nós temos ecografia endoscópica. Você tem um aparelho de ecografia, vai lá por dentro, vai no pâncreas, vai no fígado, identifica cálculos de vias biliares que não vem em ressonância, não vem
em colangiografia e tal, você vai ver com a ecografia endoscópica, né? Um tumorzinho que está ali, não sabe se é tumor ou não, porque ele está escondido atrás da parede do intestino, do estômago, você vai lá, identifica, enfia uma agulha, faz uma biópsia e faz o diagnóstico, entendeu? Tudo por endoscopia. Então, às vezes tem uma pancreatite, né? A gente tem vários casos de pancreatite, com necrose, assim, a gente chama cistos necróticos, vai com endoscopia, abre o estômago, abre o cisto, limpa tudo, não precisa mais fazer aquelas cirurgias assim, enormes, que ficavam na UTI, com complicações e mortalidade altíssima. Hoje a endoscopia resolve, entendeu? Então a gente tem que ser assim, muito parelhado com a modernidade, com a tecnologia. A tecnologia não está só nos iPhones, nas indústrias. Está muito presente na medicina. Na medicina é a vanguarda da tecnologia. E a gente tem que estar pareado junto, tem que estar junto. Doutor Sagai, eu quero aproveitar aqui a sua presença para falar de um assunto atual e de interesse de todo mundo, né? Porque tem muito a ver com a sua área. O cirurgião que operou e cuida do presidente Bolsonaro é seu colega, o doutor Antônio Macedo, né? Doutor Antônio Macedo. Ele descartou, mês passado, operar novamente o presidente por conta de uma obstrução intestinal. O senhor concorda com essa decisão? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que pode ser a causa dessa obstrução, se tem uma ligação direta, a gente acredita que sim, mas nós somos leigos, né? Com relação ao atentado que ele sofreu em 2018. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que é uma pergunta assim, pertinente, né? Porque isso envolve o Brasil, né? E o Brasil tem muita curiosidade em cima disso e hoje ele é o chefe-mor do país. Então, a obstrução intestinal, no caso dele, que a gente chama de híbridas aderência, o tratamento conservador é a prioridade. O tratamento conservador é o tratamento não cirúrgico, entendeu? Por que isso? Porque a obstrução por brida aderência, às vezes, o intestino ele movimenta dentro do abdômen e quem tem aderência fica preso em algum ponto e às vezes nesse movimento ele torce e aí causa obstrução. Então, você fazendo o tratamento clínico, com medicamento, sonda, às vezes você consegue distorcer e o paciente resolve, que é um tratamento muito mais seguro, né? Menos agressivo, porque a cirurgia de aderência, Soraya, às vezes existe umas aderências fáceis de resolver, uma cirurgia, uma apendicite, uma cirurgia ginecológica, uma aderência, às vezes não é tão complicado. Mas o abdômen do nosso presidente é um abdômen muito manipulado. Foram feitas várias cirurgias e uma facada atingiu vários órgãos e foram feitas cirurgias assim bem complexas e várias cirurgias. Então tem muita aderência. Tanto é que o tempo cirúrgico do presidente, quando o Dr. Macedo entrou, foi muito longo. E o problema da aderência, Soraya, é que quando você solta as aderências, na outra cirurgia tem mais aderência que você soltou, corrigiu na primeira cirurgia. Então, como ele tem várias cirurgias, então o abdômen dele a gente até popularmente assim, a gente chama de cofre. Então tem que ter a chave para ir abrindo a senha, o segredo para entrar. E com certeza o professor Macedo tem essa senha, esse segredo, e ele sabe o que tem lá dentro. Então, graças a Deus, o nosso presidente tem resolvido com tratamento clínico. Ele já teve uns 2, 3 quadros, ele recorre lá ao professor Macedo e ao hospital, a equipe, e tem resolvido. Mas existe a possibilidade de não resolver com tratamento clínico, aí virar cirurgia. Aí tem que soltar uma cirurgia e é uma cirurgia assim muito assim trabalhosa, difícil, cheia de detalhes, uma cirurgia longa, né? E se não for feito assim com cuidado extremo, ele tem chance de dar problemas. Então eu concordo 100% com o tratamento do professor Macedo. Eu também estenderia assim
o problema do nosso presidente está sofrendo, ele não está sofrendo só com esses problemas de suboclusão e aderências híbridas, né? Essas cirurgias deixam várias marcas, várias sequelas e vários problemas, né? Então, não é só o presidente, porque o Brasil inteiro está cheio de pacientes que tiveram acidentes, agressões, cirurgias né, e doenças, e todas elas têm esse potencial, mas especificamente nosso presidente, ele também, quando tem um corte muito grande, também pode, esse corte pode, é sujeito a uma complicação chamada hérnia, hérnia incisional. Ah, certo. Então ele teve que colocar tela, né? Então outra cirurgia assim que exige muito cuidado, muita experiência, e também essas telas dificulta a próxima cirurgia também, né? Porque já tem tela. Outro problema assim que o nosso presidente, né, também tem que conviver, que ele perdeu um segmento do intestino. Então ele também precisa cuidar um pouco na alimentação, né? Então essas partes assim também, porque ele acabou perdendo uma parte do intestino. E também sobram dois problemas que não é debatido, mas que fica. O que, doutor? Que é o trauma da cirurgia, o trauma do acidente. Isso, toda vez que ele vai tomar um banho, tira a camisa, ele vai ver a cicatriz. Ele vai lembrar do que ele já passou e ele vai ficar preocupado com o que pode acontecer com ele, e também ele vai assim, né, pensar por que fizeram isso comigo e tal, e isso logicamente leva a uma angústia, a um medo, às vezes uma revolta, né, o porquê das coisas. Então, o nosso presidente precisa assim ter assim muita força para vencer esse trauma, essas emoções que vêm de todos os lados, né, negativos, tal. Lógico, tem energias positivas da população que o querem bem também, né? Mas ele tem que separar isso e não governar com mágoa, com raiva, não sei se entendeu, com medo, ou transferir isso para um governo, né? É difícil. Então, muitas vezes a gente vê o comportamento quando ele lembra disso de uma maneira que é uma maneira assim, que ele tem a sua razão de sentir isso, porque imagina qualquer ser humano que sofre uma agressão assim infundada, uma agressão covarde, uma coisa assim, e ele quer saber o porquê, de onde veio isso, por que motivou essa pessoa a fazer isso, será que tem alguém atrás disso? E esse martelamento, com certeza, fica na cabeça deles e de muitas pessoas. Então, isso repercute no seu governo, no clima do país, e isso não é legal, entendeu? Isso não é bom para ele, para o governo e para o país. Então, a gente sabe, mas está aí, né? A cicatriz está aí, o choque, o trauma está aí, esses riscos da cirurgia, desses problemas, está aí, né? Que ele vira e mexe, vai comer lá. Até esses dias o Dr. Macedo até comentou que foi alguma comida que trancou ali, né? Que ele estava de férias. Então, você vê, nem as férias ele pode ter em paz por causa de uma agressão tão covarde, tão infundada dessa. Então, a gente lamenta isso e espera que esse país se civilize melhor, que os políticos, que a população aceite que o mundo não tem lado, o mundo, todos têm né, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu comportamento. Isso é livre, direita, esquerda, tal, e a gente tem que entender todas as partes, todo o processo e identificar a causa dos problemas
e tratar as causas, né? A causa, né? Eu acho que o Bolsonaro defende muito família. Eu acho que é uma das da destruição da sociedade é a família. Mas eu acho que a pedra fundamental é a educação. A educação, né? E uma educação de qualidade, sem viés políticos, sem viés, não, é uma educação verdadeira, que a gente tem dos nossos pais, dos nossos avós, aquilo que nós relatamos aqui, a importância dos nossos professores, nossas mães, nossos avós. Então, se a gente não espelhar neles como educadores, como referência e começar a se apegar nesse novo clima, a gente só promove essa insegurança, esse distúrbio, esses debates sem lógica. É uma maluquice se a gente for pensar em tudo, né? Nós vamos chamar o Dr. Sagai em outra ocasião para a gente falar sobre isso, né? Porque esse é um ano eleitoral para o país, né? A gente está vendo uma confusão muito grande na área política, né? Partidária, por que não dizer, e tem muito a ver também com a nossa saúde, viu? Com a nossa saúde emocional, nosso bem-estar físico, mental, e tudo que acontece reflete com certeza na tua saúde também. A gente vai falar sobre isso em outra ocasião, viu, Dr. Sagai? Eu quero aproveitar ainda, te perguntar, é a última pergunta aqui da nossa entrevista, e aproveitando que o senhor é uma das maiores autoridades quando a gente fala em câncer coloretal do país, eu queria chamar a atenção para o número cada vez maior desse tipo de câncer entre os jovens, Dr. Sagai. Eu tenho ouvido profissionais aqui de Cascavel relatando a incidência cada vez maior do câncer de intestino em pessoas mais jovens. Antigamente a gente via isso acontecer com pessoas mais velhas, né? Quais são os tratamentos indicados para esse público, Dr. Sagai? E o que a gente pode fazer para combater esse número cada vez mais crescente entre o público mais jovem? Olha, Soraya, você falou de um assunto assim, muito importante e muito desafiadores para os setores da saúde, principalmente para nós que lidamos com a proctologia, com o aparelho digestivo, né? Então, os cânceres do cólon, você perguntou, por que o senhor é um cirurgião pleno, um cirurgião amplo? Porque o câncer do cólon tem muito a ver com o estômago, que a gente come, né? Com as enzimas, tudo. Então, uma coisa é ligada, o intestino é ligado a todos os outros órgãos do aparelho digestivo. Mas isso é um resumo. Mas 2 pontos. Jovem e idoso. Por que a incidência de câncer nos idosos tem uma tendência de queda? Por causa da prevenção. Hoje, depois de uma certa idade, as pessoas estão se cuidando mais e fazendo mais exames. Então, o câncer de cólon é um câncer prevenível. Tinha uns pólipos, você tira e resolve. Então, acima dos 45 anos, as pessoas estão fazendo prevenção. E abaixo dos 45 anos não existe essa política de prevenção. A colonoscopia. Então, colonoscopia e outros exames. Mas a colonoscopia é o marco, assim, a diferença. A polipectomia e o diagnóstico, tá? E outro ponto importante é que, por que os cânceres estão dando muito em jovens? Porque os cuidados dos jovens. Os jovens hoje bebem mais, fumam mais, são mais sedentários, mais obesos, mais estressados. A alimentação é fundamental, faz menos exercício, né? Faz menos exames, tem mais doenças autoimunes, tem colites, né? São obstipados, outros são diarreicos, né? Comem coisas assim muito do mundo inteiro, né? Vem comida lá, não sei de onde ele quer comer, sei lá, nem sabe como é que foi feito, importação, e aí curiosidade, né? Então, tudo isso trazem doença, né? E também o estudo genético também, que poderia entrar nessa parte de jovem, assim, para prevenção, assim, a pessoa que tem histórico na família, essas coisas, também ainda é muito incipiente, ninguém faz isso, esses exames são caros e estão chegando agora, então é um desafio enorme, enorme mesmo. E o tratamento, logicamente, os cânceres nos jovens, ele tem uma tendência a ser mais bravo, um termo vulgar, bravo, mais forte. Mais agressivo. Mais agressivo porque o corpo é mais forte, mais bravo, mais agressivo, então o tumor ele alimenta também de hormônios, do que a gente come e da energia da pessoa. Então, quanto mais... Então, são cuidados assim que a gente tem que ser assim,
mais rápido, mais agressivo, mais pontual e também fazer assim, um segmento mais rigoroso para esses jovens quando eles têm essas doenças, né? E fazer até um estudo genético para eles, para saber se eles podem ter câncer em outros órgãos. Tá? Então é um desafio muito importante e hoje nós temos já tecnologia para tomar esses cuidados, mas como eu disse para você, ainda a gente não faz colonoscopia assim como de rotina para os jovens, né? Então esse é o fato que a incidência está aumentando, mas a prevenção não está acompanhando junto. Não está chegando neles. Doutor Sagai, a gente sabe que o protocolo hoje de uma colonoscopia, para quem não tem histórico familiar, é o quê? A partir dos 50 anos? 45 Era 50, já diminuiu, passou então. para 45 anos, mas é uma tendência é ir para 40 anos. Diminuir, então, né? Isso, já que a gente está falando por causa disso... desses, mas a gente tem visto câncer abaixo de 40. 30, 20 e poucos, a gente de vez em quando a gente faz diagnóstico. E na faixa dos 40 anos está sendo muito frequente. Entre 40 e 50, assim, é altíssimo. Mas poderia haver uma conscientização das pessoas que não têm histórico familiar de procurarem, então, esse tipo de prevenção, né? Tem alguma coisa que contraindique? Não. Não, na colonoscopia hoje, em serviços especializados, com aparelhos bons, foi bom você me fazer essa pergunta também. Porque a prevenção é um desafio assim, é muito mais difícil do que fazer o diagnóstico de doenças implantadas. Porque a prevenção de um câncer no intestino pode ser desde um pólipo minúsculo, tá? Até uma colite, uma depressão, uma alteração da cor, uma alteração da vascularização da mucosa do intestino. E isso precisa de um aparelho de alta resolução, precisa ter magnificação, cromoscopia, corante, e precisa ter um médico que tenha já esse conhecimento. Porque existe colonoscopia aí, mas são aparelhos antigos, exames com o intestino mal preparado, com profissionais, às vezes, que trabalha por volume, por quantidade. Então, existe uma regra na colonoscopia que você tem que tirar o aparelho e tem que ter um tempo de retirada do aparelho. Quanto mais tempo você demora para retirar o aparelho, mais você capricha na visão. Isso é prevenção. E você tem que aplicar o recurso. Magnificação, cromoscopia, corante, em qualquer detalhamento que você vê. Essa é a verdadeira prevenção. E isso, infelizmente, no Brasil, ainda não é, e fora do Brasil também, isso é muito bem feito no Japão. No Japão e hoje a Coreia, a China, eles são muito mais caprichosos, meticulosos. Né? Mas aqui nós temos uma referência nesse serviço também. Aqui em Cascavel nós temos uma referência também nesse serviço. Logicamente. Graças a Deus, né? Mas olha, vamos pensar, né? Eu acho que um dos propósitos da TV Medicina e Saúde é falar muito sobre prevenção. A gente tem que começar pensando sempre em prevenção. E eu sou a favor da educação. Eu sou a favor de educar as pessoas para pensar em prevenção. Eu acho que é uma bandeira, uma campanha que a gente pode começar a discutir, doutor Sagai, junto com o poder público. Não adianta a gente pensar só em quem tem plano de saúde e em quem pode pagar um exame. Tem que pensar naqueles que não podem. Então, o poder público tem tudo a ver com isso. Então, nós temos que buscar essa solução junto com aqueles que não podem. Estava começando a brotar essa cultura, porque a mama, a próstata, existe uma prevenção já bem interessante. Em São José dos Campos, tem um colega, o Dr. Paulo. Ele é um cirurgião gastro, muito interessante. Ele conseguiu, juntamente com o órgão público, e mais a força que ele tem com as empresas de suporte, ele criou um fundo e aparelhos e construiu uns containers. E ele está fazendo a prevenção no município inteiro. Mutirão. Que bacana. Com as pessoas de alto risco e as pessoas de certa idade para cima. E esse resultado vai ser muito interessante quando a gente avaliar, porque é uma possibilidade de a gente trazer para nós e para os outros municípios, junto, em parceria com o órgão público, para fazer isso, sabe?
O grande problema disso é que quando ele startou para começar, veio a pandemia. Então isso foi uma ducha de água fria lá para o Dr. Paulo, mas eu espero que ele esteja retomando e consiga um resultado, assim, para que a gente tenha esse resultado e, se for positivo, a gente começar a adotar também. Um exemplo e tanto, né? Doutor Sagai, a gente conversou, o tempo passou rápido, foi uma ótima conversa, mais uma vez a gente aprende muito com o senhor e eu espero que as pessoas que estejam assistindo também tenham aproveitado essa conversa. Se tiverem alguma dúvida com relação a isso, escrevam nos comentários aqui do nosso canal, a gente encaminha para o Dr. Sagai e a gente traz a resposta para vocês. Aqui vocês também são ouvidos, são lidos. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, desejo sucesso para o senhor, para a sua equipe, que o senhor continue com esse pensamento otimista, positivo, né, de empreender e de ajudar as pessoas, que eu acho que esse é o grande diferencial de um médico, né, é ter em mente que pode fazer mais e melhor, sempre. Essa é viver intensamente a vida e no meu caso, é viver intensamente a minha profissão. A profissão de médico é fantástico, é empolgante, faz a diferença. Então eu sou uma pessoa assim, extremamente realizado, busco o bem das pessoas, do nosso país, da nossa cidade, o bem dos nossos amigos. Então isso é legal, quando você tem esse clima e você percebe que a população, os seus amigos, a sua família reconhece isso em você, e aí você tem um ambiente muito legal de vida e de trabalho e de convivência. Eu acho que foi um bate-papo assim, vocês puderam entender melhor a saúde, a medicina, principalmente a minha pessoa, a gastro. Então eu quero agradecer demais essa oportunidade, eu acho que foi um papo muito legal. E dizer que o que eu falei é o que eu aprendi. E o que eu aprendi na vida, com meus professores, com meus parceiros, com a minha família, com Deus, né? Com a sociedade. Então eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado, Soraya, muito obrigado a todos. Tá certo, obrigada mais uma vez. A gente vai ficando por aqui e você já sabe, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora para receber a notificação de novos vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até mais!